Fala família aí, tudo certo? Negão Play de volta no seu modo clubista para falar do Verdão do Palmeiras. Palmeiras 1-0 fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Mas antes de mais nada, deixe seu like, mande pro seu amigo, mande pro seu inimigo, mande também pra um corintiano pra ele ver minha linda cara, tá ligado, né? Vamos nessa, vamos falar dessa partida, mais uma partida difícil do Verdão. Como foi a partida com o Atlético Paranaense, acho que essa foi até mais difícil. Não foi um jogo tão bonito por parte do Palmeiras, mas foi um jogo saltitante, um jogo periclitante, difícil pelo lado do Bragantino, que chegou muito com o seu ataque, né? Mas vamos falar como o Palmeiras veio a campo. De novidade, teve o Bruno Funk, que entrou no lugar do Murilo Cabasso, que tinha sido expulso contra o Atlético Paranaense, e foi muito bem. Na lateral não é nem mais novidade o Arthur como titular. O meio-campo e o ataque era o que vinha jogando de titular, ainda mais com a ausência do Vitor Roque no jogo da Jacuipense, com o qual eu não fiz vídeo. A Jacuipense parece que foi para aquele jogo para machucar os jogadores do Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 3-0, poderia ter feito um resultado um pouco maior para garantir de vez a classificação, mas faz parte, né? Resultado daquela partida, Vitor Roque machucado, mano. Voltando de lesão, o homem foi machucado por uma entrada criminosa. Então, o ataque do Palmeiras foi sem Vitor Roque hoje, mas com Sousa e Flaco Lopes. O meio-campo, o de sempre: Andreas Pereira, Marlon Freitas, Alan e Arias. Arias hoje um pouquinho apagado. O Sousa muito participativo, mas ele jogou melhor, no meu ver, na partida da Copa do Brasil. Foi o grande nome daquele jogo, apesar de não ter aquele holofote nele. Então, ótimo resultado pro Palmeiras. E nesse jogo o Palmeiras jogou pro gasto, hein? Jogou pro gasto. O Bragantino foi um pouco melhor na conclusão das jogadas, finalizou muito. O Lucas Barbosa, muito perigoso por parte do Bragantino. Muitas ações dele ali. Deixa eu ver se tem aqui as finalizações dele. Ele finalizou muito a gol, mano. Muitos chutes a gol. 5 chutes ele teve, 2 ao gol. E o Palmeiras tem que acreditar essa vitória muito ao Carlos Miguel. Pra mim, ele junto com o Flaco, eu acho que até um pouquinho mais, foi o melhor em campo. O Giai também foi muito bem, apesar de algumas entradas atrasadas, mas não tá comprometendo. Para mim o Giai é o titular dessa lateral direita do Palmeiras. O Kelvin ainda não se encontrou, mas o Palmeiras vive aquela expectativa de ter o seu time completo com Paulinho e com Vitor Roque, né? É o que a gente precisa, na verdade. Aí, como você tá vendo, hoje não teve print, mas teve alguns prints, não print de todos os lances. Não teve um lance polêmico que a gente vai chegar nele. Mas aí é do lance do gol do Flaco Lopes, uma bola mandada pro ataque ali, depois de um contra-ataque, né? Um ataque do Bragantino, e no contra-ataque o Palmeiras manda a bola pro ataque, o Sousa briga por ela, pra mim, dos melhores ou o melhor jogador do Palmeiras nos últimos jogos, e ele dá o passe pro Flaco Lopes fazer, o nosso queridíssimo Daburá, fazer 1-0 pro Verdão. Com meia hora de jogo ali, o Palmeiras já tava ganhando já. E o Palmeiras sentou no conforto, hein? Se é o que eu posso falar assim. Porque conseguiu se defender razoavelmente bem. Só que o time do Bragantino é um time forte, um time que tem um ataque nervoso. Jogadores muito físicos, né? O Lucas Barbosa é alto, é forte, é rápido. Então ele chegava muito bem no ataque. E o Carlos Miguel salvou muitas vezes o Palmeiras, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Para mim, o Palmeiras está pragmático. O maior desfalque do Palmeiras nesses jogos aí é o Abel Ferreira. Não consigo confiar no comando do João Martins. Eu sei que ele fica com fonezinho de ouvido ali, e quem comanda na verdade é o Abel, só que de longe, né? Não sei se da tribuna ou de casa ou da onde for, se tá em ligação ou em telepatia com o João Martins. Para mim, o João Martins não consegue extrair tudo que os jogadores ali do Palmeiras podem oferecer, mas tá dando resultado, né? Desde o jogo contra o Bahia, o Palmeiras não mostra um futebol tão bom, mas mostra efetividade. Os poucos lances que tem chegando no gol adversário, tá concluindo a gol e tá já com uma sequência muito grande aí de jogos sem perder. Se eu não me engano,
Não sei se eu tô equivocado, a última derrota foi contra o Vasco no Brasileirão. Já faz um tempo já, então o Palmeiras segue invicto por muitas rodadas no Brasileirão, algumas rodadas de Libertadores, apesar de não tá 100%, né? Mas tá jogando aí pro gasto e tá tendo o resultado, hein? Logo no início do segundo tempo, pessoal, o Flaco Lopes foi substituído e ficou puto. Ele sentiu alguma coisinha ali, mas ele ficou puto. E eu também ficaria, né? Tirar o Flaco Lopes para colocar o Sleep Anderson é brincadeira, né, seu João Martins? Se bem que o Palmeiras não tem esse banco como muita gente acha que tem. Para mim, o Palmeiras nesse meio de ano aí tem que aproveitar a janela da Copa para contratar jogadores suplentes, porque a gente olha pro banco e muitas vezes não tem peça de reposição. Há alguns jogos atrás a gente não tinha zagueiro reserva no banco, porque o Gomes estava fora por lesão, ou suspenso, ou o Murilo, ou o próprio Bruno Fux, e aí o Benedetti não tava com a seleção. Opção de ataque, quando a gente olha pro banco, tem o Luigi, então é desesperador. Tem o Felipe Anderson, então a gente fica assim, a gente sabe que não vai mudar muita coisa. Esse ataque titular tá bem, tá aguerrido. O Sousa, pra mim, subiu muito no conceito, tá mostrando ser um jogador que jogava, né, Premier League, então um jogador forte, um jogador rápido, tá brigando pelas bolas ali. O Flaco Lopes, não tem o que falar, jogador de seleção argentina, pra mim ele vai pra Copa, muita técnica, um atacante bem refinado e que sabe se posicionar muito bem, faz gol de cabeça, faz gol de fora da área. Não tá naquela fase muito boa, tava no jejum de jogos aí, uns 6 jogos sem marcar, marcou de novo agora contra o Bragantino e deu a vitória pro Palmeiras, que é o que importa. Palmeiras líder com 32 pontos, 9 à frente do Flamengo, que ainda joga, né? No momento que eu tô gravando, o Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro em Minas, então pode diminuir e o Flamengo ainda tem um jogo a menos, hein? E vamos ver aqui, eu consegui olhar a torcida do Palmeiras feliz e contente. Um lance de polêmica no finalzinho do jogo. O time do Bragantino tentando ali aquele último abafa. Teve uma bola no qual eles pediram um pênalti aí, a bola no Kelvin. O Kelvin que entrou no segundo tempo. Entrou em Martínez, entrou Kelvin, Evangelista. O Palmeiras queria segurar o jogo ali, né, no finalzinho. Não tava atacando tanto, o Bragantino chegava, então para poder segurar esse ímpeto do Bragantino, o João Martins colocou um time mais defensivo ali, tirando os atacantes. E nessa proposta aí o Palmeiras se dá bem, porque no meio campo tem algumas peças interessantes no banco, então dá para controlar bem o jogo, porém se precisar mudar o jogo vai ser difícil, hein? Então vamos ver como o Abel na volta vai fazer, principalmente depois da Copa do Mundo. Mas no lance aí, a arbitragem foi tranquila. Um lance que a bola bateu na barriga do Kelvin, então não teve polêmica, não teve revisão no vídeo. O pessoal do Bragantino, inclusive o Mancini, queria um pênalti, mas não tem o que marcar aí. E é isso, família. E aí, torcedor, o que você achou dessa vitória do Verdão? Para mim, importante para o Palmeiras seguir confiante no Campeonato Brasileiro, líder, e apesar de ter um jogo a mais, é um resultado importante porque tem o Flamengo chegando, tem o Fluminense chegando, muito fortes, então não tem como vacilar, mesmo jogando mal, tem que ganhar os jogos e se garantir. O Palmeiras volta a jogar agora na Libertadores no meio de semana e quem sabe eu volte aqui para poder fazer essa análise para você, valeu? Tamo junto e aquele abraço.